Hoje, quinta-feira, é dia de esclarecer dúvidas sobre o desenvolvimento e o dia a dia dos nossos pequenos. É dia do nosso quadro Filhos. E no tempo que a gente tem hoje, a gente aproveita para falar sobre uma situação que às vezes passa despercebida, que a gente não faz de propósito, mas que pode afetar e muito o desenvolvimento de bebês durante todo o primeiro ano de vida deles, gente. Sabe aquela discussão que a gente tem com a esposa ou com o marido na frente dos pequenos? Ou quando nós, mães, principalmente, não estamos no estado emocional aí legal? Pois são situações que afetam os pitocos. E para falar mais sobre isso, eu estou recebendo hoje as psicólogas Flávia, aqui do meu lado. Boa tarde, Flávia. A Karine também está aqui. Muito boa tarde, Cá. Sejam muito bem-vindas, meninas. As duas, gente, vocês já devem, de repente, até conhecem. Tem aí uma página no Facebook, tem um projeto super bacana que é o Criar. Gravam vários vídeos, são super experts aí nesse assunto, por isso que a gente convidou elas hoje. Sejam bem-vindas. Obrigada. Meninas, a gente falava de situações que, claro, como eu mesma disse, a gente não faz de propósito, a gente às vezes nem percebe. A mãe normalmente carrega aquele peso de ser uma super mãe, tá sempre bem, tá sempre alegre. E a gente nem observa, às vezes, que bebês já vão absorvendo isso, né? De que forma isso pode afetar as crianças, então? Os bebês estão muito suscetíveis, né, ao campo emocional dos pais e principalmente da mãe, porque ele se encontra, principalmente no primeiro ano de vida, em fusão emocional com a mãe. Né? Então, se a mãe está em algum sofrimento, em depressão, ou até o estresse do pós-nascimento ou do dia a dia, isso com certeza vai afetar o bebê de um jeito, assim, como se fosse uma comunicação de inconsciente para inconsciente. Quando vocês falam de fusão, é aquela sensação, às vezes, que a gente tem, que o bebê se considera uma extensão da gente, ele não se entende como um ser único ainda, por exemplo? Exatamente. Como o bebê ainda não tem uma individualidade formada, ele depende muito do estado emocional e dos cuidados físicos também da mãe. Só que nem sempre as pessoas conseguem perceber a importância do lado emocional e muitas vezes o foco acaba ficando justamente na parte dos cuidados de desenvolvimento de ganho de peso, né, de desenvolvimento físico e fisiológico. A sobrevivência mesmo, exatamente, né, Karine? que é importante também, claro, né? Mas do outro lado precisa estar aliado a isso, né? Com certeza. E aí, essa situação de casal é muito comum, né? Tem o estresse da mãe, como a Flávia falava daquele início, que tudo muda, a vida da mulher muda também. Às vezes tem um marido que não é muito parceiro. É preciso evitar mesmo, perto da criança, qualquer um desses desentendimentos, qualquer uma dessas situações que ela pode absorver isso, então. Por um lado, sim, né? Por um outro lado, a gente nunca consegue controlar essas variáveis do dia a dia, né? Então, o que a gente encontra muitas vezes é essa cultura realmente de que é preciso, por exemplo, fazer silêncio e evitar a discussão perto da criança, quando, na verdade, o mais problemático é, às vezes, um ambiente muito silencioso, onde o bebezinho, exatamente, não tem um lugar assim para poder se colocar como um sujeito. Ele fica como, por exemplo, um objeto na casa. Um brinquedo. Um brinquedo, exato. E isso é problemático também. Com certeza. A gente tem essa visão que só as discussões, ambientes com essa característica seriam um problema. E, na verdade, a falta de palavras, ela também é prejudicial para a criança. Então, também é ruim. Com também certeza. É ruim, com certeza. Então, o ambiente interfere mesmo. Diretamente. Diretamente. Sempre, né? E aí tem alguma dica para os pais, então, nesse primeiro ano, para a gente ficar atento? Porque muita gente acha, isso que a Karine falou é muito interessante, muita gente acha que é só manter o bebê limpinho, de banho tomado e alimentado e está tudo certo. Isso. Não é, ele já é um ser Com que precisa ir receber estímulo, receber tem apoio de algo que a todas as gente partes. trabalha muito no consultório, que é mostrar para os pais a importância da fala. Quer dizer, né, o bebezinho tá lá, bonitinho, limpinho, cheirosinho, né? Mas, tudo certo. Né, e a importância da mamãe e do papai conversarem com o bebê. Um exemplo, muitas vezes, é a mamãe sai para trabalhar, né? E fica horas fora e o bebê nem sequer é comunicado. Então, a gente faz um trabalho de mostrar para a mamãe e papai a importância de direcionar a palavra para esse bebê, né? Porque isso vai abaixar a ansiedade do bebê, vai ajudar ele a se organizar nesse corpinho aí indefinido ainda, exatamente. Né? E desde muito cedo, tá? Isso, e por mais que o bebê ainda não entenda o que a mamãe está comunicando no nível cognitivo, digamos assim, mas ele está captando o tom de voz, as expressões da mãe, né, a vibração da própria fala dela, tudo isso é informação muito importante que o bebê, a nível inconsciente, capta e fica como um registro psíquico para a criança, né, para o bebê nessa fase, e é fundamental para o desenvolvimento posterior desse bebê ao longo da vida.
Meninas, e claro que o foco de vocês são os bebês, são as crianças, mas a gente falava um pouquinho antes também, né, da questão da depressão pós-parto, que é super comum, porque a gente vem de uma maternidade idealizada e daqui a pouco cai numa realidade diferente. Essas mães têm como identificar quando estão prejudicando o bebê, quando é preciso buscar uma ajuda para tentar sair dessa situação? Na verdade, a mamãe que está muitas vezes em estado de vulnerabilidade, porque a própria maternidade coloca a mamãe nesse estado vulnerável, né? Até pela parte da ciência mesmo, hormônios que Com caem, certeza. a parte física mudanças, mesmo, claro. né? E aí ela vai precisar, provavelmente, da ajuda de alguém que possa ajudar, né, ela a identificar, opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso rever, ou eu preciso de cuidado, né? Às vezes é um familiar que pode ajudar a estender a mão para a mamãe conseguir dormir melhor de noite. Ter né? esse olhar, ter esse olhar para a mamãe. E é interessante a gente considerar também que muitas vezes o próprio comportamento do bebê, ele já está sinalizando algo para a mãe, não com palavras, mas, né, mamãe, tem algo que não está legal. Talvez não está legal com o bebê e com a própria mãe, que às vezes ela sozinha não está conseguindo olhar para isso, perceber isso. Então, o bebê, ele também acaba sendo um sinalizador nesse sentido, né? E tem reflexos que podem durar depois, por exemplo, meninas, considerando esse primeiro ano de alguém que não atenta para isso, de que viva num ambiente não muito legal. Ele apresenta reflexos depois maiorzinho também? O primeiro ano é muito importante, né, para o desenvolvimento de uma pessoa, né? Então, por isso que o nosso trabalho, a gente buscou focar bastante nesse período para que sequelas não fiquem mais tarde no desenvolvimento, né? E a gente encontra bastante problemas no desenvolvimento da criança por conta desse período, né, mais delicado. E agora a gente está falando sobre esse assunto, gente, mas lá também, eu achei muito legal a ideia, é criar, nome da página, criar psicoterapia infantil. Fala-se de várias outras coisas, justamente dessa maternidade real, né, meninas? E deve ser uma dúvida mesmo de muitas mães, a questão da amamentação, a questão das dificuldades que aparecem aí nesse tempo. Então, vamos convidar o pessoal para acessar também e para assistir vocês aí todos os dias, não só aqui, porque é muito legal a gente quebrar essas barreiras e encarar e buscar ajuda mesmo quando precisar, né? Com certeza, com certeza. Então, a gente deixa um convite, né? Se for possível, quem tiver interesse em acessar a página. Como a Mayara falou, a gente tem outros materiais lá, vários vídeos. A gente foca no vídeo da maternidade também. Tem outros assuntos, então quem ficou curioso, né, quiser conhecer um pouquinho mais, é só acessar a nossa página. Ou pedir ajuda também, né, meninas? Por que não, né? Às vezes a gente não sabe para quem recorrer ou fica com vergonha, se sente culpada de estar se sentindo mal e aí tem que recorrer, tem que pedir ajuda, porque tudo reflete na criança mesmo, Com certeza. E eles que precisam ser preservados. Muito obrigada pela presença mais uma vez, um bom trabalho para vocês. Agradece. A gente volta a se encontrar e lá na página também, né? Com Vou continuar certeza. acompanhando vocês. Obrigada. Obrigada.